Acompanhar sobre as notícias de sua cidade no Facebook. Ele se sentia irritado porque não encontrava com facilidade um canal onde pudesse confiar e que trouxesse as principais notícias de Viamão. Júlio conheceu a Rádio Metropolitana Web no Facebook e se encantou. Agora ele pode ter acesso a uma rádio com mais de 1 milhão de ouvintes, acompanhar as principais notícias de Viamão e da região metropolitana e ainda poder baixar o app da rádio para escutar pelo seu smartphone. Faça como Júlio, visite o novo site e baixe o app da Rádio Metropolitana Web na Play Store e fique por dentro de nossas notícias. Agô, meus irmãos de axé, agô aos mais velhos, a benção aos mais velhos, a benção aos mais novos. Nós estamos nessa terça-feira, começando com mais um programa Vozes do Axé, pela Rádio Metropolitana Web, a rádio número 1 de Viamão para o mundo, né? Depois do programa Opinião, né, que é muito importante, um programa de muita qualidade na rádio, né? Então seguimos com o nosso programa. Quero de começo, né, pedir o agô da mãe Yansan, do pai Xangô, no dia de hoje, né? Que Yansan, que a senhora que é a dona também das demandas, a dona dos ventos uivantes, a senhora, a dona da aliança com Ogum, e Xangô, o senhor da justiça, né? Que nesse dia de hoje nós tenhamos um axé de justiça e de abertura de caminho junto com o nosso pai Bará. Meus irmãos, eu quero, no começo, agradecer, né, aos convidados no nosso batuque lá no Elê do pai Roberto, a todos os meus amigos e alorixás e babalorixás, né, que estiveram presentes, né, e aos meus filhos, meus afilhados, né, assistência, né, que estiveram lá levando um abraço, né, ao nosso pai, e que era também uma homenagem, né, a todos os filhos de Bará do Elê e a apresentação dos filhos de Bará. E o meu agô aos filhos novos que fizeram a obrigação. Espero que possam aproveitar, né? E possam saber conduzir o axé. Isso é muito importante. Nós temos hoje a presença da Ialorixá, mãe Adriana Souza de Xangô, Aganju, né? Agodô, desculpe, mãe. Então, né? Que hoje nós estamos com essa honra aqui, né? Essa mãe que além de ser uma Ialorixá, também é psicopedagoga, né? Entendeu? Então tem vários assuntos, né, dentro da cultura, da religiosidade, dentro
do seu trabalho, no seu ELE, o seu trabalho na área da educação, as novidades que nós temos por aí. Então, muito importante. Hoje eu deveria ter as duas Adriano, mas não pode estar as duas Adriano. Mas eu já disse que vou fazer um programa só para as duas. Né? Então, eu não sei se a senhora quer começar agora, eu acho que é importante que a senhora, né? Que a senhora dê início ao programa. Né? E também quero parabenizar os ouvintes, aqueles que estão assistindo o nosso programa, que esse programa é assistido nos 4 cantos do estado, nos 4 cantos do país, levado para fora do país, né? Então, quero agradecer as mensagens que eu recebo, né? As mensagens de agradecimento que a gente recebe às terça-feira, e depois, quando eu saio do programa, os pedidos de amizade com relação ao programa. Tá, mãe Adriana, então a palavra é sua. Então, boa noite, meu agô, os mais velhos, mais novos, a bênção do Pai Xangô a todos. E primeiro agradecer ao senhor pelo convite, sempre é um prazer estar aqui no programa, aqui nessa rádio que oportuniza esse espaço de diálogo afro-religioso, esse diálogo da matriz africana, como o senhor diz, que chega a vários cantos do nosso país e até fora, e essa oportunidade sempre nos é muito cara, muito importante para nós, porque esses espaços, eles precisam estar cada vez mais e atingindo cada vez mais, primeiro para desmistificar algumas coisas, descaracterizar, desrotular a nossa religião, que é uma religião ancestral tão linda, tão antiga e que ainda sofre, depois de tantos anos, com tantas imagens negativas, com tantos estereótipos negativos e com tanta ideia errada do que é e do que nós fazemos enquanto afro-religiosos. É uma alegria, é uma honra estar aqui. E se a senhora quer falar da área da educação, o que a senhora está fazendo, o projeto que a senhora tem no seu ELE, né? A senhora, o que a senhora está vivenciando agora, nesse momento político que nós estamos vivendo, mais correto? A gente vive um momento político na educação muito delicado, né? Eu tô indo para o 16º, são 16 anos na área da educação, né, no estado, né, a educação pública, e eu digo que a cada ano e a cada nova gestão a gente tem enfrentado uma descaracterização muito grande do que é a educação, do bem e do benefício da educação pública para as nossas crianças, para os nossos jovens, e tanto a cenário nacional quanto até no cenário estadual também, né? Eu digo que a gente fica à mercê de pessoas, de politiqueiros, né? A verdade é que não se pensa um sistema, um projeto de educação pública pensando efetivamente em quem está lá na base, em atingir efetivamente as nossas crianças e as necessidades delas e dos nossos jovens. A grande maioria são projetos que visam um marketing político partidário, muitas vezes, né? E que não tem o intuito de fazer essa criança, esse jovem mais independente, mais cidadão consciente. Cada vez mais querem tornar nossas crianças massa de trabalho barata, né, Pai Roberto? É a coisa verdade, mais triste. Isso é verdade. Né? Então, vem com a ideia de que vai preparar para o trabalho, mas, na verdade, que ideia é essa de preparar para o trabalho? Preparar para o trabalho também não é que tu queira que a criança do bairro, da vila, da comunidade consiga chegar à universidade, que ela, se ela quiser ser médica, ela vai ser um médico, vai ser
um arquiteto vai ser um advogado, vai ser um juiz. Não é isso também preparar para o mercado de trabalho? Ou é tu só ter a possibilidade de que essa criança, que esse jovem fique almejando terminar o ensino médio e estar com um emprego ali no telemarketing, nos serviços gerais, sabe? Né? Com um curso técnico, muitas vezes, que não vai ajudar para que ele tenha, sabe, receber no máximo 2 salários mínimos, que não é um problema quando aquilo parte de uma escolha. Eu sempre digo, a questão não é que isso seja ruim. É ruim o fato de ser este o único caminho de forma ampla para o nosso jovem. Se ele tivesse todos os outros caminhos com a mesma facilidade de acesso que se pensa nessa educação para o trabalho, bom, então aí a gente estaria falando de igualdade, está falando de equidade, né? Mas se não, senão a gente está fazendo o quê? Está se preparando pessoas para continuar servindo o sistema capitalista, né? Classe alta, né? Ou seja, continuar tendo a mão de obra barata, né? Isso... Até porque nós precisamos até de médicos, né? E nós não temos. É verdade. Então não existe uma política assim no município, no estado, que dá uma formação médica para o indivíduo e que ele venha trabalhar na comunidade até pagando aquele estudo. Como uma forma de retorno. Isso. Outros países, né? A gente tem experiência de outros países que eles fazem isso, né? A medicina, ela é pública e o acesso é fácil, não é? Porque a gente tem as universidades públicas, mas a gente sabe que o acesso à universidade pública no Brasil, dizer que esse acesso é aberto a todos é falacioso. Por quê? Porque tu vai pensar que aquele que estudou na escola pública, que foi totalmente trabalhado para o mercado de trabalho, ou não pensando não sendo formado para algo maior, né? Como que esse jovem ele vai ter condições de concorrer num vestibular com igualdade com aquele que teve numa escola particular, com todos os benefícios, com todos os cursos extras, com todas as aulas extras, com todas as disciplinas que eles agregam, e além disso com possibilidade de fazer cursinho preparatório para pré-vestibular. Como você vai me dizer que essas pessoas têm as mesmas possibilidades? Não tem. Isso é uma coisa que é a coisa mais tendenciosa, e é a coisa mais que eu digo assim, é a pior maldade que se faz com a população brasileira, de falar a questão da meritocracia, né? Não, realmente todos temos capacidade de chegar aonde a gente quiser, fazer o que a gente quiser. Falar que grandes médicos não tem dentro da sala de aula, exatamente, no colégio público, né? Os caminhos para chegar são bem diferentes, então todos temos possibilidade. Agora, que os caminhos não são iguais, não são iguais. Os caminhos são mais tortuosos, são mais cheios de pedregulhos. Para quem está, é muito mais. E aproveitando o gancho, já que o senhor tocou no projeto lá que a gente realiza na Irmandade, né? Irmandade Pai Alafim, né? Para o senhor ver, esse projeto se chama Crianças no Ilê, Crianças no Ilê, Áfricas no Herê. Tá? Esse é o nome do projeto. Tá? Ele é um projeto que trabalha com crianças a partir dos 6 anos até os pré-adolescentes de 12 anos, e trabalha a cultura afro-religiosa. Tá? Não especificamente, a gente não trabalha muito a questão religião com eles, mas principalmente a cultura e história da África, né? Afro-brasileira, tá? Não afro-religiosa, afro-brasileira, né? Então a gente trabalha contos, resgate, conhecimento daqueles que vieram da África para cá, dos nossos ancestrais, trabalhar essas questões. E aí, como eu estava falando da questão de oportunidade, nós estávamos falando dessa questão. Tem uma mãe de santo que um dia eu quero ter a oportunidade de trazer no seu programa, a mãe Eliane de Ansan. Já falei para ela. A mãe Eliane de Ansan concluiu agora, nesse mês passado, o pós-doutorado dela. Então é uma das poucas que a gente tem, uma das poucas
Então, e o pós-doutorado dela foi sobre a religiosidade africana, a cosmovisão que tem afro-religiosa, né? E ela estava falando assim, e as barreiras na universidade. Para nós que somos pessoas do axé, como é difícil estar nestes espaços também, né? Porque a gente fala das crianças, fala dos adolescentes, mas também quando a gente vai falar sobre, né, nós pessoas do axé dentro das universidades, né? Eu tenho um amigo pai de santo que ele está concluindo o curso de Direito, e aí ele quis falar sobre o direito e as religiões de matriz africana. Primeiro que ele ficou sem suporte nenhum. Por quê? Porque o orientador dele, o professor orientador, não sabia como ajudá-lo, porque totalmente desconhecia o tema. E segundo, que ele foi procurar, né, nas questões, e ele teve que mudar ao longo do trabalho de conclusão dele, ele teve que mudar várias vezes o foco do trabalho, por não encontrar bases, registros, por não ter, né? E o que tem é algo negativo, como a gente sofreu várias vezes a perseguição policial, como na Bahia teve, né? E por isso foi instituído o Dia de Combate à Intolerância Religiosa, que a mãe, ela teve um infarto em decorrência do que saiu publicado num desses folhetinhos, jornais da Igreja Universal, né, chamando ela de mãe de encosto, alegando como se ela fosse uma fraude e tudo mais, e aquilo deixou ela tão triste, tão abatida, que ela teve um infarto e faleceu, né? E aí o presidente Lula instituiu a data, né, de combate à intolerância religiosa, né? Então, para ver como a gente está nesse embate. Aí a mãe Eliane de Ançã, então ela apresentou a tese de doutorado dela, ela entrevistou 5 babalorixás e alorixás, uma delas fui eu, né? Duas pessoas em Rio Grande e uma em Pelotas. Pegou só o foco lá. Ela foi. A mãe, a Sandra Lee, ela entrevistou também, né? E ela quis alguém da nova geração, né? E eu me intitulo também da nova geração, porque, enfim, claro, né? ainda tô, né? São poucos 20 e pouquinhos anos de caminhada, é pouco ainda, né? E aí ela conversou comigo, a gente já se conhecia até de trocas na universidade, e aí ela disse, ela disse, Adriana, dessa tese eu não posso deixá-la parada na universidade, eu tenho que fazer com que as pessoas conheçam, né? E conheçam um pouco da sabedoria que tem o nosso povo de axé, sabe? Então, desse trabalho dela, do pós-doutorado dela, está nascendo, né? Porque vai nascer agora em julho, e por isso eu digo que eu quero trazer ela aqui para falar sobre o livro, né? Vai sair um livro. Eu acho que eu já ouvi falar. Vai sair um livro, agora em julho vai ser lançado o livro, então, com base em toda essa pesquisa, todo esse trabalho que ela fez sobre o povo de axé na universidade e como é a visão de mundo do povo do axé. E dentro desse livro vai ter um capítulo sobre esse nosso projeto, que eu digo assim, quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa que me procurem, que eu entrego o projeto, porque eu acho que tem que ter em todos os terreiros esse trabalho, porque as igrejas fazem, né, Pai Roberto, há tanto tempo, os centros espíritas fazem há tanto tempo isso. Eu lembro que eu era criança e a minha mãe levava no domingo, era o sopão, tinha um sopão e tinha doutrinas do espiritismo para crianças, era o espiritismo para crianças. Eu achava aquilo interessante, né? Eu achava muito legal. As igrejas fazem mas isso. Mas quando pode ver às vezes eu publico algumas fotos ali onde eu tô assim de calça azul, camisinha branca. Aquilo ali são projetos que tinha nos terreiros e que a gente treinava os versos, os pontos para cada, por exemplo, dia do chefe do terreiro, dia do Ogum,
né? Dia do caboclo, então eles faziam, a gente botava cocal, se vestia, tudo e fazia, né? Então era 40, 50 crianças. Eu lembro que eu subia num banco para dizer uma poesia dos Preto Velho, do de caboclo, né? Agora que eu digo assim, eu digo para os guris, mas agora que tá, a gente tem que aproximar. E é dessa forma que aproxima o jovem da religião, né? Porque para de dizer que de tanto, por exemplo, na igreja pentecostal que fala macumba. É um assunto que o senhor falou, né, pai? Então, a gente tem que ter... Aí eu sou a favor sempre dos terreiros ter um projeto para sua comunidade religiosa. Verdade. Lá ainda tenho esse que é o de jogar os búzios um dia da semana, né? Mas a gente está pensando agora num outro projeto também, que é o do Alexandre. Isso. Né? É um assunto que o senhor falou num outro programa, né, pai? Que é o que falta hoje, né, nos ilês, um projeto para os jovens, né? Sim. Que hoje em dia o jovem está muito afastado, né, da religião, às vezes por falta de conhecimento, né? Não, mas também tem uma coisa assim, ó, lá na igreja pentecostal, a criança já é batizada, já é incluída ali. Isso. Agora, dentro da religião, é assim, ó, deixa crescer que ele vai decidir. Exatamente. Tá? É verdade. Ele vai decidir. É verdade. Não, tem que... Eu creio assim que vai trazendo, né? Às vezes eu digo para o meu filho, deixa vir, deixa... Quando eles querem vir, tem que trazer. Ninguém está incutindo nada. Não forçar a criança, não forçar, né? mas mostrar o que é o orixá, o que é a religiosidade, o que é a cultura, né? Eu sempre fui a favor, porque eu dentro da Umbanda, onde eu me criei mais dentro da Umbanda, tinha essa coisa de mostrar para as crianças, sempre a criança me ouve. Que é o ensinar, né? A gente perdeu um pouco isso. O candomblé tem muito disso, né? A nação no Rio Grande do Sul não tem muito disso. Mas o candomblé tem muito disso, assim. A criança no ilê, ela já vai ser ensinada a bater cabeça, porque a respeitar a entidade, a saber o que é, o que fazer, né? Isso é uma coisa que a gente até teve no passado e a gente foi perdendo. E eu digo que hoje a gente vê tantas coisas no Facebook, nas redes sociais, né? De casas de religião, de pais de santos novos que fazem tanta besteira ou tantas coisas que, tipo, isso não é do fundamento, isso não é do que era a tradição, a cultura, enfim. Mas a gente também, às vezes, talvez, eu sempre digo que eu ponho a minha máxima culpa, né? Diz assim, mas a gente também não trabalha essas crianças para que quando eles chegarem a essa idade de tomar uns passos mais decisivos na religiosidade, na sua vida religiosa, eles têm uma base sólida, né? E aí, às vezes, de repente, cai em algum lugar que não vai preparar totalmente, acha que é só, né? Como eu digo, é só gargalhada, uma girada já deu, né? E não é assim, né? Existe uma essência que, né, que antes se demorava tantos anos para se preparar, né, um pai de santo, uma mãe de santo, mas não era porque assim, tem que sofrer ali, não, é porque é um tempo de aprendizagem. Exatamente. É como se diz, tu nascer para o sagrado africano, é tu nascer para o orixá. Né? É ele nascer, mas é tu nascer pro orixá, tu entender como tratar esse sagrado. Tem um preparo, né? Porque até inclusive na religião católica é assim, né? Ninguém em um ano se forma padre, né? Tu tem que estudar, tem que passar por um preparo, um conhecimento. E é importante, eu acho legal, mãe, o comentário da senhora, porque assim, às vezes a gente deixa a vaidade, né, tomar conta. O que está acontecendo muito na nossa religião é deixar a vaidade tomar conta. E a gente não pode esquecer que hoje quem exerce uma liderança, como um Ielorixá, um cacique de Umbanda, toda pessoa, um zelador de Exu, toda pessoa que exerce uma liderança dentro do Ilê, ela é formadora de opinião, né? Sim. Então qualquer coisa, às vezes, que tu desviar daquele caminho, tu acaba prejudicando, em certo momento, a formação dessa nova pessoa, né, que está indo procurar às vezes até uma orientação para a vida, que nem a senhora estava falando ali da questão da parte da educação, do trabalho. Hoje a gente vê muita pesquisa sair na televisão, nas rádios, dizendo que falta profissional qualificado no mercado para ocupar as grandes vagas,
as vagas de emprego assim que valorizam mais, né? Mas a gente também não sente uma valorização do empresário em si nisso aí, né? O interesse do empresário em procurar facilitar o acesso à educação, facilitar o acesso à informação, né? Eu uso o exemplo do meu falecido avô, que ele escutou uma vez do dono da empresa que ele trabalhava, que o dono dizia assim para ele, ó, seu Demetrio, o senhor tem que entender que um dia o senhor tem que ter o seu negócio, porque infelizmente no país que a gente vive, o empresário, a pessoa que cria a empresa, ela cria para ela ganhar dinheiro. O funcionário tem que se assolear trabalhando para o empresário, o dono, ganhar o dinheiro. Tá, aí então, eu tu digo vê, assim, né? Quer ver, eu tenho, por exemplo, tu traz isso, vamos supor, pro Elê, né? Que nem eu digo lá em casa assim, ó, o Elê, quer dizer, eu não posso ter um filho preparado, eu não posso chegar e entregar a terreira um dia, 2, 3 vezes por mês para aqueles caciques que eu já formei. Sim. Por que só o meu nome que tem que ir? Lá em casa eu ponho, ó, hoje fulano vai abrir os trabalhos. Eu tô ali dando eu tô dando um assessoramento, tô sentado, lá pelas tanto alguém chega para conversar com alguma pessoa, mas no começo ali eu digo, não precise falar as minhas palavras. Vocês têm que ter a de vocês. Você só tem que criar um discernimento. Sim. Vocês já são cacique. Imagina que eu nunca quis ser. Sabe? Que nem eu digo, a gente veio natural aquilo ali, né? Sim. Natural, a gente foi criado e foi indo aquilo ali. Mas, mãe, eu queria interromper um pouquinho, tá muito bom a sua esclarecimento, né? E nós queríamos colocar o vídeo. Nós temos um vídeo muito bom aí que acho que não vai dar para nós ouvirmos, né? Posso colocar? Pode? Ah, então tá. Mocuyu, Motumbá, Colofé, Axé, Saravá, Sal Sal. Mais um dia de quimbanda. Mais um dia em que Exu e Pombagira imperam dentro do terreiro. E eu gostaria hoje de falar sobre uma questão muito importante quando a gente fala de Exu, que é a questão do axé. Muitas pessoas acham que o axé ele brota assim, do nada. Quando você olha o axé, está brotando, de geração espontânea. Axé não é de geração espontânea. Aliás, ele até é, só que nós perdemos a nossa capacidade de absorver e manter axé. Isso seria o nosso estado natural, um estado positivo, um estado em que nós encontramos o equilíbrio entre o que é espiritual, em sua grande parte, e a manifestação dele nas questões materiais. Mas nós perdemos isso. Vocês sabem achar axé? Vocês sabem produzir axé? Vocês sabem como é que a gente faz para poder ter esse axé ativo? Então vocês precisam de alguém que saiba. Se você não sabe, você precisa ter alguém que saiba. Isso é uma sabedoria. É uma sabedoria que se aprende dentro dos terreiros, ilês, choças, choupanas, como queiram chamar. Essa sabedoria muitas vezes é confundida como uma obrigação do pai e da mãe de santo dar. Que é uma visão muito cristã, inclusive, que eu respeito, que é a visão da caridade. Respeito a caridade. Mas, como diria meu bom e velho babá, a caridade tem que ser feita com responsabilidade. Logo, para eu produzir alguma coisa, eu preciso conhecer. Se eu não conhecer, eu não conseguirei produzir. E essa produção de conhecimento, as pessoas quer queiram, gostem ou não gostem, ela tem por detrás dela um valor. E este valor nem sempre é valorizado pela nossa sociedade. Você vai lá no padre obrigar ele a fazer um milagre? Você chega para o padre e fala, eu quero um milagre em 5 minutos aqui, ó, para eu ter dinheiro.
Vocês fazem isso? Por que a gente se acha no direito de fazer isso no terreiro? Por que nós achamos que quando a gente vem ao terreiro, o pai e a mãe de santo têm a obrigação de suprir naquele exato momento que nós estamos necessitando? Como se eu não tivesse responsabilidade sobre minha vida. Como se eu fosse fazer um milagre para a vida de vocês. Minha gente, nós produzimos sim bem-estar. A gente não produz milagre. E este bem-estar que é produzido no terreiro não depende só do pai e da mãe de santo. Depende da nossa sabedoria, para a gente não estragar a vida de vocês. Mas muito, essa relação, ela é de reciprocidade. O axé só vai se manter em você se você também tiver responsabilidade sobre sua própria vida. O orixá, o exu, no caso, ele vai trazer. Agora, se você despender, e eu, como diria meu bom babá, eu trabalho, como eu falei outro dia nas lives que passaram pela internet. Eu trabalho duro. Pai e mãe de santo trabalha duro. Cada cabeça aqui é um destino. Cada um de vocês requer uma especificidade desse destino. Isso é fácil? Isso é simples? É sorteio? Não. Isso precisa ser estudado um por um para saber o que deve ser feito. Meticulosamente. Então o terreiro é um espaço de muita responsabilidade. Um espaço que tem a sua sabedoria. É um espaço que tem o seu saber próprio. E nós levamos anos para adquirir essa sabedoria. Anos. E eu estou falando isso, sabe por quê? Porque as pessoas me mandam, às vezes, mensagem pelo Facebook, eu me procuro, falam, eu quero que você resolva isso agora. Foi quantos anos você levou para estragar? Quanto tempo você levou para chegar nessa situação? Como é que você quer que eu resolva isso agora? No mínimo, nós vamos precisar de um pouquinho de tempo para consertar. E também vamos precisar trabalhar juntos. Que a fé opera muitas coisas. A fé opera. Mas, se ela fosse suficiente, vocês não estariam aqui parados hoje na minha frente. Então, a fé necessita, sim, da sabedoria para que ela tenha movimento. E é a sabedoria de Exu, a sabedoria destes irreverentes Exus e Pombagira, é que eu também me curvo e peço. E nem de longe, eu acho que Exu dependa da minha pessoa para evoluir. Muito pelo contrário. Eu dependo deles. Exus são espíritos sábios, de uma perspicácia sob o ponto de vista espiritual, e nós erroneamente achamos que eles são espíritos que não precisam da gente para evoluir. Não. Eles têm a sua sabedoria e o seu modo próprio de trabalhar. E é isso que vocês vão ver na Quimbanda de hoje. É esse o trabalho que vai ser. E quando vocês olharem para mim, quando vocês olharem para as mães de santos, para os pais de santos de todos os terreiros, não pensem que eles estão ali com a obrigação de te fazer feliz, de te dar o que você precisa naquele momento. Eles estão ali com a sua sabedoria para te auxiliar a atingir esses objetivos. Mokuyu, Motumbá, Colofé, Axé, Saravá, Salve, Salve. Muito bom. Isso aí que eles têm que ouvir. Ouvir os nossos filhos. Tem que ouvir isso umas 10 vezes. Então, aquilo que eu falo sempre, a importância do axé, né? Porque para mim ter o axé, quantas coisinhas
eu tive que O fazer. axé não brota, né, pai? Que nem ela falou ali do Né? nada, né? E às vezes a pessoa chega na casa da gente, elas querem que se resolva em 24 horas, que traga o fulano em 4 horas, como se os pais dos Exu fossem garotos de recado. Mas a senhora pode continuar, que o programa é seu hoje. Gostei da parte disso assim, quer que traga em 1 hora. Quantos anos demorou para estragar isso, Exato. né? Pois é, mais você- ainda, né? Quanto demorou para estragar isso? Quanto quer que A se pessoa, resolva rápido? a pessoa quer resolver um problema de relacionamento, mas quanto tempo ela levou para estragar aquele relacionamento? Estragou, Cadê chega a pessoa lá em casa, mas assim, olha que a coisa não está bem, não é assim que o senhor está falando. Ah, pois é, eu fiz isso. Pois esse negócio que se resolva. E por que esperou tanto tempo, né, pai? Deixou chegar numa situação assim, às vezes, né? Eu não sei se a senhora quer continuar. Eu ia lhe fazer uma pergunta que essa semana o que a senhora, né, sabe que nós estamos chegando agora, o ano que vem é o ano de eleição, né? Sim. Então eu estou numa campanha que todo babalorixá e elorixá deve se candidatar a vereador na sua cidade. Sim. Ou colocar um filho lá, né? E essa semana falaram para mim que para que eu seja candidato, eu não preciso de partido, não preciso ser partidário. Que o meu partido tem que ser a minha religião. Como que a senhora vê isso? Pois Hã? olha, confesso que eu fiquei até me perguntando a mesma coisa do senhor, né? Porque na verdade assim, eu acho que como está organizado o sistema, né? Eu acho que nem sei se tem como se candidatar sem ter um partido político. Você tem que ter uma filiação, né? Tem uma base, Tem que né? ter uma base política. Eu, pelo pouco que eu conheço do sistema, né? Até por já ter trabalhado dentro, né, de secretarias do Estado, enfim, vivências, eu digo que é bastante complicado o nosso povo de axé entrar em alguns partidos que sequer representam, lembram das nossas lutas. Acho muito complicado, só para dizer assim, não, eu sempre acredito que é importante ter a representação em todos os partidos políticos. Isso é muito importante. Exatamente. Embora, como eu falo, que há alguns que depois de você estar lá, você não vai ter voz nenhuma para dizer que você vai representar o povo de axé lá. E isso é complicado. É importante que estejam em todos os lugares, em todos os partidos políticos, para fomentar o debate internamente nos partidos. Porém, enquanto representação pública, depois quem está num partido de extrema direita, por exemplo, ele não vai conseguir emplacar porque não vai ter apoio nenhum da tal da base partidária, e sem apoio da base partidária a gente sabe o que acontece. Que às vezes se tem o projeto, mas o partido não apoia. E aí não adianta, não vai para frente. A gente sabe como é que funciona isso, né? A gente sabe o que aconteceu no nosso país. Justamente quando a base de apoio se virou contra, destruiu o nosso país. Exatamente. Deixou no que está hoje. E agora querem, né? Estão se agarrando. Exato. Então é muito complicado isso, né? Mas eu acho importante essa questão de se candidatar, de querer ter a voz, tem que ter a voz do axé dentro dos plenários, é muito importante. Até porque pode, né, mas cada partido ter um representante. Perfeito. Porque a política é aquela história. Aí eu discuto aqui com a senhora é de um partido, ele é de outro, mas amanhã nós estamos discutindo o assunto ali em plenário, vamos dizer assim, né? Mas o problema que ainda existe é que o povo de axé é muito de pegar o ódio, né? Isso não é só o povo de axé, nós estamos vivendo uma época agora. E tem uma coisa que é o seguinte, ó. O pai Roberto vai se candidatar. Ninguém lembra os 40 e tantos, 50 anos que o pai Roberto tem de religião, 50, ninguém lembra. Vamos dizer assim, ele está querendo se aparecer. Ele está querendo... Mas eu ouço isso por esse programa. Tristeza isso eu acho a coisa mais triste, porque ao invés de achar que
poxa, ele tá dando a cara a tapa, porque é uma coisa que não vai ser fácil, vai ser desgastante, vai ter um custo, enfim, para depois trazer o diálogo do povo de axé dentro daquele espaço. Poxa vida, a gente critica muito algumas coisas de outras religiões, mas a gente também está trazendo para nossa algumas mesquinhezas e algumas coisas que a gente tanto criticou nos outros. E é o que falta, né? É a união na nossa religião, Exato, né? a gente porque hoje fala o Petente, muito o Pai de nisso. Santo, né? Os pentecostais, por exemplo, eles dizem assim, ó, tu vai votar na Adriana. Todo mundo vai lá e vota na Adriana. Exatamente. Não é que nem nós. Exatamente. Por isso que vai crescendo, eu digo assim. Por isso que alguém me deu a ideia, foi uma pessoa que me deu essa ideia. Faz essa campanha, todos se candidatar. Claro que nem todos vão se candidatar, Sim, mas que claro. vão começar, tem que começar a fazer uma reunião com a sua comunidade religiosa, porque eu sempre falo em comunidade religiosa, porque o nosso terreiro é uma comunidade Sim, religiosa. de fato. Né? Então, aí se reunirem e conversarem sobre política, não é? Não dizer assim, porque a minha bandeira é a religião. Não pode ser. Sim. Eu assisti uma palestra da mãe Vera de Oxalá, lá de Guaíba. Sim. Eu assisti, eu gosto muito dela. E ela, um dia, a gente se encontrou no evento onde eu ia palestrar e ela também. E aí ela disse, para Roberto, aí naquela época ninguém podia ser, ou tu era político, ou tu era babalorixá, ou cacique de umbanda. Tu não podia, né, se envolver com a política. O que aconteceu? Veio um trem e passou por cima de nós. Hoje nós temos essa cultura. Não, para que eu vou isso para Roberto estar lá? Verdade. Para que não sai de dentro do terreiro, não leva para fora. E tem muitas pessoas que têm conhecimento, né? Claro, nesse meio, né? Então é como a senhora diz, lá, por exemplo, o pai Paulinho agora quase que chegou lá. Sim. Podia ter chegado, né? Mas é que, não, porque quer aparecer? Não. Por exemplo, o pai Paulinho, a mãe Sandra Ali, até o Babadiba, até o pai Perso. É que tem trânsito, que eu digo sempre às pessoas. Nós temos que ver gente que tem trânsito político. E essas pessoas têm trânsito político. Sim. Dentro, lá em Brasília, no estado, né? Mas também lá, se que nem uma senhora assim, para Roberto, por que o senhor não se candidata, o senhor já tem meu voto? Eu disse para ela, não, o meu papel é ficar nos bastidores, até porque de repente, um dos meus filhos se candidata, geralmente eu se candidata. Então eu tenho que ficar nos bastidores. Mas claro que eu vou ajudar dentro daquilo que é possível, né? A gente vai ajudar. Só que eu acho que nós temos que ter, porque nós já tivemos exemplo, né? Sim. Não, eu acho que todos os municípios que tem terreiro de umbanda, de quimbanda, de candomblé, de nação, deveriam ter um candidato, já deveria ir conversando, né? Viamão, eu dou um exemplo de Viamão, que tem 6.000 casos de religião pelo censo. Eu sou testemunha do censo. 6.000 casos de religião. Nossa, elege tranquilamente. Mas 2, 3 vereadores. Mas é só ter. Como é que o pentecostal diz? Tem que perseverar, né? Tu tem que perseverar naquilo ali. Né? Não. Aí se reelege os mesmos. Né? Que nem eu digo assim, Viamão, quantas reuniões que eu fui que o prefeito ia colocar um lugar onde eu pudesse ir lá fazer meus trabalhos, fazer a corimba, fazer corimba de Exu. Cada um que entra na prefeitura dá um pedaço, mas tu nunca chega a um denominador comum. Né? Tá? Mas a senhora, que hoje nós vamos... Pois bem, então eu gostaria de aproveitar então a oportunidade, né? Eu acho que a gente está quase no encerramento, né? A gente vai iniciar um novo projeto no Ilê, né? Na Irmandade, o Ilê, ela se chama Irmandade Pai Alafim, ali em Porto Alegre, na Lomba do Pinheiro, Parada 25. Isso, mãe, dá o endereço do seu Ilê, dá o seu telefone, seus horários de atendimento, que a senhora está aqui. O programa é Vozes do Axé. Isso aí. Fica na Lomba do Pinheiro, na Parada 25, na rua 15 de novembro, número 100. E os encontros das crianças nas quartas-feiras, das 19 às 20. As
crianças podem chegar às 18h30, que já tem sempre um lanche, tem sempre alguém lá que atende as crianças no início, faz umas brincadeiras, até depois ter esse momento de aulinha, que nem eles dizem. Tá? E nós vamos iniciar um novo projeto, Pai Roberto, que eu quero aproveitar publicamente para lhe convidar para fazer a aula magna de abertura, tá? Que é um projeto, a gente já está preparando o espaço lá, começou a preparar o espaço, que é um projeto com senhoras, né? Um projeto para pessoas da terceira idade, tá? Sobre ervas medicinais, que eu sei que o senhor tem um baita de know-how, um baita de conhecimento, né? Então ele é voltado para as senhoras da comunidade, para justamente a gente vai fazer uma horta de ervas medicinais comunitária, né? Vai ficar nos fundos do terreiro e ali vai ter acesso para elas na hora que precisarem de qualquer chá, de qualquer erva, elas poderem estar acessando ali. E elas vão cuidar, e elas vão, né? E a ideia do projeto é justamente favorecer que essas senhoras que muitas vezes não têm esse espaço para dialogar, que elas possam aprender, possam se envolver com a terra, com a erva e principalmente, né, com cuidado, com a cura que vem da natureza, que faz parte da nossa tradição, do nosso fundamento religioso também, né? E tem xarope para fazer. E tem tanta coisa que eu sei que o senhor nos conhece muito bem. Eu estou me preparando, né? Porque eu digo, eu estou vou lá fazer uma oficina. Isso, ótimo, ótimo. Fazer uma oficina, que E é justamente isso, assim, que poder contar com o senhor, a mãe Eliane de Ansan também, a mãe Sinira de Xangô também, que é uma querida, que tem a horta comunitária da Lomba do Pinheiro, ali na Parada 13, né? Ela é uma das envolvidas com, né? Também se dispôs, né? Então eu digo, eu quero pegar pessoas do axé que me ajudem, porque quando eu digo assim, eu sou muito jovem ainda, né? Mas só que essa coisa de poder estar fazendo, eu já conheço algumas ali da comunidade que às vezes me encontram lá, como se criou essa questão da aula com as crianças, então as crianças falam para os pais me chamam de Iá também, então quando eu falo, Iá, né? E isso é bacana também, né? Então, oi, e aí como é que tá a senhora? Tô com uma dor, não sei o que. Às vezes eu digo, toma um chá disso, faz um unguento ali, faz uma maceradinha com isso, aquilo que funciona, né? E eu disse, poxa, por que não trazer elas para dentro do Ilê, né? Arrumar um espaço para que elas cultivem essas ervas, que elas possam utilizar para elas, para suas famílias, né? E aí, de cara, eu já lembrei no senhor, lembrei que o senhor trabalhou com a Pastoral da Saúde. 10 anos. Pois então, né? Então eu disse... Fora que tem muitas coisas que podem aproveitar de comida também, né? Também, então, esse é um dos projetos que estão agora na fase preparação do espaço, fazendo a conversa com as senhoras, para a gente ver se a gente agora em julho, depois da segunda quinzena de julho, mas aí a gente fala novamente com o senhor para o senhor ir lá e nos agraciar com o seu conhecimento, com a sua história, e eu tenho certeza que elas vão gostar muito também, né? Porque a erva hoje já se perdeu muito, né? Eu sempre digo para os meus assim, como que eu fiquei conhecendo, eu sabia as ervas do banho de descarga, de abre caminho e de defesa, porque na terreira eles te receitavam 3 banhos de descarga, 3 de abre caminho e 3 de defesa, e cada um era diferente do outro. Tinha alguma erva, às vezes algumas ervas são iguais, mas sempre tem uma erva diferente, né? Para que dá aquilo ali, né? Então eu digo, e às vezes o meu pai mandava eu assim no matinho que tinha lá, que tinha cachoeira, tudo lá. Ô Carlos, tu vai lá e me busca quebra tudo esse pó milongo. Eu com 6 anos de idade. Mas ele já tinha ido lá e me mostrado. Sim. Né? Então às vezes eu ia 3, 4 vezes buscar a mesma erva, porque eu trazia trocado. Então vai acontecendo isso nos anos, né? Vai passando, aí depois veio a Pastoral da Criança, que eu fiz vários cursos na Pastoral da Criança,
né? E tinha, na Pastoral da Criança, até eu já estava produzindo homeopatia. Eu fiz curso, eu tenho a formação de holística. Né? Holística. Isso, né? Mas sabe que esse programa, 1 hora, ele é pouco. Verdade. Né? Tantos assuntos serão. Bato, né? A senhora queria concluir? Eu vou concluir então. Mas depois fica aberto para a senhora ver outro Tá dia, bom, né? tá ótimo. Claro. Eu quero trazer a Eliane Isso, falar do nós vamos livro, né? isso. Vou até reforçar a questão do livro. O lançamento do livro. Vai ser em julho, eu Qual trago o nome antes. do livro? Tu sabe que eu não sei como é Não, que ficou. Eu ele sei que é passou- Cosmovisão. Isso, mais ou menos. Passou para mim. É Passou e eu digo assim, tá aí uma oportunidade dessa mãe lá no sol. É verdade. Ela, Tem outro livro também de Eirê, né? Tem. Também de Eirê. E nesse livro vai ter um capítulo sobre esse projeto, e que eu digo que está aberto para quem quiser cópia do projeto para ver como organizar, porque no projeto está ali inclusive sistematizado como fazer as aulas, quais os temas a abordar, quais maneiras de fazer acontecer, entendeu? Para idealizar e realizar, na verdade, nos seus terreiros, porque eu acho que é uma coisa muito valiosa. Os retornos são muito grandes, assim, no sentido de que tu vê as crianças felizes com aquilo, tendo um conhecimento, resultados que às vezes as famílias trazem pra gente. Eu gostaria Até porque aquelas crianças podem ser um multiplicador. Exatamente. Em vez daquela criança tá lá, né, e lá na rua, lá, pensando o que vai assaltar, que carteira vai tá no terreiro. E um dos objetivos, cada encontro com eles levam um tema de casa. Só que o tema de casa não é que nem aula. O tema de casa é sempre com a família, Pai Roberto, e eles têm que, por exemplo, o dia que a gente trabalhou Ubuntu, a palavra Ubuntu, né? Eu sou porque nós somos, eles tinham que chegar em casa e ver o que era importante na família, o que chegar para a mãe, perguntar, chegar para o pai, e na próxima aula iam discutir um pouco sobre aquilo, né? Ou falar sobre sentimentos e tudo mais. Então, o que era a felicidade para a mãe, o que é a felicidade para o pai, porque isso também mexe com o núcleo familiar, né? Tu consegue fazer transformações internas. Mas eu agradeço, então, para finalizar, a possibilidade. Sempre que quiser me convidar, eu venho com muito gosto. Tá? Eu acho que esses espaços são muito importantes, muito caros para nós, de religião. Né? Como eu disse, me procure então no Facebook, é Adriana Souza e Adri Xangô, tá lá, e aí eu posso mandar o projeto sem problema nenhum para quem quiser, né? Eu acho que é uma oportunidade de a gente estar pensando em novas possibilidades da educação no terreiro, porque eu acho que a educação e a nossa religiosidade de matriz africana, quanto mais a gente também investir nisso, mais a gente vai ter um futuro religioso em que a gente possa cada vez mais se orgulhar dos legados, né? Porque não é fácil, né? O senhor sabe mais que eu tenho mais tempo, sabe muito mais que não é fácil, né? A gente às vezes fica até com receio de tudo que a gente está plantando, e a gente quer sempre deixar um legado bacana. Então nós estamos chegando ao termo do nosso programa, né? Terça-feira, né? Voz do Axé. Hoje com a presença da IA Adriana Souza, Adriana de Xangô Godô, que o seu Elê é lá na Lomba do Pinheiro, né? Ela já deu aqui o endereço, né? E dizer que hoje nós dedicamos esse programa ao assunto que foi tratado aqui, porque é muito importante, não é? Esse programa é Voz do Axé. Então, há um irmão em Alorixá, Babalorixá, pode vir no programa, pode trazer seu assunto, que estará sempre, o programa estará à disposição, né? E aqueles que ficaram, que a gente não jogou hoje, né? Não fez a consulta do IFA, né? A gente deixa para a próxima terça-feira, ou compareça no Elê do Pai Roberto, né? Pode ligar para lá, o cartão tá ali na tela, né? Tá? Então um abraço, meu agô para todos. Eu queria dar um lembrete só do seu canal no YouTube lá, né? Para pessoal se inscrever lá. Eu vou deixar o link do Instagram ali da nossa IA, Adriana ali, né? Eu vou deixar lá. Se inscrever no canal, não se esquecer de ativar o sininho da notificação, e que amanhã esse programa estará lá para quem não
às vezes não tem tempo, né, pai, de assistir na terça-feira. E a todos os filhos da É. IA, né? Que a gente deve estar na Ah, sim. Claro, né? Tá bom, então. Um É abraço. isso aí.